A etc. é um projeto original, é um projeto único. É o único no tipo de livros que produz, é o único no projeto gráfico que desenvolveu, é o único na forma como desenvolve as suas edições, é o único, penso, que na relação que estabelece, tranquila, com os autores e com os artistas que nela colaboram. E, nesse sentido, é um projeto distintivo, um projeto que vai marcar. Eu, como livreiro alfarrabista, por exemplo, eu vejo surgirem livros com frequência de boas editoras, de bons autores no lixo, vejo com frequência surgirem livros de boas editoras e de bons autores em tudo que é lado, inclusive muitos deteriorados pelo mau uso, e, no entanto, é difícil encontrar nessas situações livros da etc. E não é só pela baixa tiragem, desde logo, evidentemente, que a baixa tiragem favorece um pouco essa preservação, mas é pela relação que as pessoas, os leitores e as pessoas que compram e colecionam os livros da etc. estabelecem com a própria editora, estabelecem com o objeto impresso, o carinho que elas têm por esses livros, o facto de elas não se desfazerem desses livros, e quando se desfazerem, quase se desfazem como se fosse um bem de família, quer dizer, uma coisa surpreendente. Então, em todo esse sentido, quer dizer, a etc. é um caso único de amor para muitos leitores, para muitos de nós, e isto merecia, de alguma forma, um tributo. E o livro, de alguma forma, é esse tributo que nós queremos prestar à etc. A todos, evidentemente, além do Vítor, que colaboraram, os sócios da etc., os autores da etc., os artistas da etc., os cúmplices da etc., todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram o Vítor a construir este projeto que já tem várias décadas. E este tributo, quer dizer, não teria necessariamente de coincidir com esta data de aniversário, mas acabou coincidindo com ela, embora, como disse, a ideia de um livro sobre a etc. já vinha atrás. Este livro também não seria possível, obviamente, sem a colaboração daqueles que de alguma forma, escreveram para o livro, deram as suas colaborações artísticas, fundamentalmente sem o trabalho gráfico do Paulo da Costa Domingos, que foi fundamental pela identidade, pelo gosto, pelo bom gosto e bom senso que o Paulo da Costa Domingos tem e pela capacidade que ele tem de criar um grande projeto gráfico. Também não seria possível, obviamente, sem a colaboração do Pedro Serpa numa boa capa, não seria possível sem muitas contribuições distintas que o Paulo depois dirá. Apesar de tudo, há pessoas que estão fora do livro. E o facto de estarem fora do livro só quer dizer uma coisa, é que nós não tínhamos condições. Foram todas opções nossas, portanto, da letra livre, não foram opções do Vítor. O Vítor acompanhou à distância, porque não podia ser de outra forma. Todas as decisões básicas do livro foram nossas e depois com a cumplicidade do Paulo da Costa Domingos. Mas os autores que não estão no livro, pura e simplesmente, foi uma questão de, muitas vezes, de condições de contacto, foram questões que tinham a ver com o timing que nós tínhamos para produzir o livro, foi com a questão da economia disponível, ou seja, nós não podíamos fazer um livro enciclopédico sobre a etc. Tínhamos limites de espaço e foi desta forma que o livro foi gerado. Poderiam ter sido muitas outras pessoas, como vocês sabem, autores da etc., amigos da etc., cúmplices de todo este projeto, poderiam ter também escrito ou colaborado artisticamente no livro, ficaram de fora, mas obviamente eu sei que eles, tanto quanto nós, têm esse carinho pela etc., têm esse carinho pelo Vítor e não está em causa o facto de terem colaborado ou não no livro. E basicamente é isto que eu queria dizer a vocês. O Paulo dirá umas palavras, o Vítor dirá o que entender, mas acima de tudo estamos aqui para festejar em conjunto, como leitores, como amigos, um grande projeto gráfico, um grande projeto editorial, pequeno na escala das grandes economias, pequena no mundo desta economia de mercado que quer fazer comparações só de escalas, pequeno em relação aos grandes tráficos hoje editoriais que se desenvolvem em Portugal, das grandes concentrações editoriais e livreiras, mas grande no seu projeto gráfico e definitivo, de alguma forma, pois para mim e para muitos de nós, acho que o Vítor será sempre o mestre impressor naquela relação que se estabelecia na tipografia, quer dizer, aquele que sabe e que pode falar do que faz. Obrigado, era basicamente isto. Eu, como não sei improvisar, tenho um papelinho escrito,
mas fundamentalmente o que eu quero é, o livro acho que fala por si, não vou falar sobre o livro. Eu queria era agradecer, deixar registados alguns agradecimentos, e que são: devo agradecer à Letra Livre, o Eduardo, a Eugénia, o Carlos, sem os quais nunca teria sido possível juntar debaixo do mesmo teto editorial um tão inquietante leque de colaboradores. Neste sentido, este livro mostra o bando possível de conjurar na presente hora. Devo agradecer à Maria do Céu Guerra o ter dado guarida aos protagonistas desta pequena insubordinação, com a feliz particularidade de nos encontrarmos reunidos hoje no bairro do próprio Vítor. Quero agradecer também ao Vítor Silva Tavares, em nome de uma geração que só pôde exprimir a sua incomodidade e a sua revolta, porque a ele se deve o lugar onde e o modo como a ele devemos todos a afinação de uma orquestra trapalhona. Acho que este livro confirma a muito óbvia influência exemplar do Vítor sobre as sucessivas vagas geracionais dos que têm tido o privilégio de lhe ser dedicados contemporâneos. O seu aviso está em nós, contra os embustes, os ludíbrios, as traições, a cobardia cínica, a mentira, o mal viver, que são moeda corrente, e contra a lama do autoritarismo fascista, contra o insidioso fascismo dominante. Devo finalmente confidenciar-vos que foi este até hoje o único livro cuja feitura me aterrorizou. Um saudável atrevimento tem iluminado os meus caminhos editoriais, mas desta vez, digamos, a substância e o motivo sangravam em mim. A vida dos que não são uma consequência de ordens recebidas, a vida dos que marcaram um encontro apaixonado com a história, dos que escolheram este género de condição, trava-se diariamente num campo de batalha onde não sobra tempo para sarar os golpes desferidos pelo inimigo. Dói deste lado. Para acentuar uma efeméride, cuja marca 40 anos desde o primeiro número da revista e etc. autónoma. Sou pouco dado a efemérides e a questão do tempo, para mim, não é uma questão calendarizada, porque também esta aventura, se pode dizer, começou antes de começar. E é bem verdade, começou antes de começar. Um pequeno livro assinado por mim, de seu nome, Hot e etc., só que a tipografia de lá, da África, não tinha o I comercial e, portanto, teve de ser um I. De certo modo, não há aqui pecado de literatura, porque eu não fiz o livro, devo dizer, por causa da literatura, de me dar a conhecer como autor de livros. Não, o livro foi feito por questões outras, que têm a ver mais ou menos com o seguinte: eu já estava em Lisboa, e estava indocumentado, não tinha bilhete de identidade nem nada, e passou-me pela cabeça que, se publicasse um livrinho, poderia pôr no bilhete de identidade como profissão, escritor ou coisa assim. O livrinho acabou por ser publicado por causa disso e não resultou, quer dizer, não surtiu efeito. Bom, passam, entretanto, entre o livrinho e o magazine, etc., do Fundão. Vou falar do magazine pelo seguinte: muito do espírito que vem a animar o etc. autónomo, primeira revista e editora de livros, já estava consignado nesse magazine. As circunstâncias foram mais ou menos as seguintes: o jornal do Fundão tinha sido proibido pela censura de ser publicado, proibido durante 6 meses, porque, tendo uma página literária que era dirigida por Alexandre Pinha Torres, o qual Alexandre Pinha Torres tinha pertencido ao júri do prémio Camilo Castelo Branco, que tinham dado o prémio ao Luandino Vieira, que estava preso no Tarrafal, e o jornal fez eco desse prémio e publicou o texto do Alexandre Pinha Torres, e, portanto, foi o jornal castigado e esteve 6 meses sem poder ser publicado. É nesse intervalo de tempo que o dono e diretor do jornal, António Paulo, que era amigo do José Cardoso Pires, o José Cardoso Pires, embora lisboeta de adoção e de espírito e de paixão, mas ele nasceu efetivamente numa pequena aldeia na zona do Fundão, perto do Fundão, e portanto conhecia muito bem o Paulo. Acabamos por ter umas reuniões, o Paulo, o José Cardoso Pires e eu,
Opiniões que tinham como objetivo o seguinte: como é que, quando o jornal reaparecer, e vai reaparecer também com um suplemento cultural, porém, ele não pode, esse suplemento cultural, vir na pelgada do outro que tinha sido proibido. Temos de fazer outra coisa. Pronto. E com muito jeitinho, com muita cautela. E aí o José Cardoso Pires era um general, realmente, com uma capacidade tática e estratégica a toda a prova. Não podíamos, portanto, ir repetir e fazer um vulgar suplemento literário, cultural, crítica de cinema, crítica de teatro, essas coisas, não é, da cultura. Bom, tinha que ser de outra maneira. Curiosamente, a ideia, no Jornal do Fundão, até nasceu de uma questão gráfica, ao fim e ao cabo. O jornal tinha um formato grande, pronto, e desde o momento que se tirassem as folhas do meio e dobradas, por sua vez, ao meio, davam um formato completamente distinto do jornal, parecia, portanto, outra coisa, embora incerto no jornal, as colunas, quem abria o jornal, viam as colunas na horizontal em vez de na vertical. Bom, depois pôs-se a questão do título a dar, etc, etc. Não sei muito bem, mas aí houve estas coincidências, eu tinha feito, íamos falar, primeiro não lhe chamar suplemento literário, mas sim magazine, aquilo chamou-se magazine, para recuperar a ideia dos magazines do século XIX. Disto, daquilo e do outro, atenção, disto, daquilo e do outro, mais coisas. Pronto, e daí o etc, cultura e etc, e eu tinha tido tal livrinho, etc. Conjugaram-se as coisas. Bom, e então faço o magazine, em que, por um lado, para iludir a censura, para a censura não cortar, não eliminar o suplemento logo no princípio. Pronto, matava o bebê e a água do bebê, ia tudo pela porta fora. Pronto. Logo tinha que ser outra coisa diferente. E tanto assim, que logo no primeiro número aparece uma pequena local lá dentro, em que se fala da então recente abertura de um bar no suplemento de cultura, porque não é exato. Esse bar é o Bar Snob. E porquê falar-se de um bar num magazine das artes, das letras, do espetáculo, etc. Porque isto correspondeu a uma altura em que os bancos e as companhias de seguros começaram a comprar tudo quanto era cafés na Baixa, tudo quanto eram lugares onde as pessoas, algumas pessoas, apesar de tudo, ainda tertuliavam, conversavam, isto e aquilo. E, portanto, a abertura de um bar, ainda para mais de um homem ligado aos jornais e à pintura, à decoração, Olavo, Paulo Guilherme, filho do Olavo Dessa Leal, abre o Bar Snob, colocado no bairro Alto, na Rua do Cego, desde logo concitava a presença de jornalistas, cineastas, isto, aquilo e o outro. E daí o aparecer dentro do magazine até uma notícia sobre um bar. E bem como um perfil do Alfredo Marceneiro. Bom, sendo aquele um jornal vá lá de esquerda, e das esquerdas já seria algo bizarro, naquela altura, meter-se um fadista e o Alfredo Marceneiro. Isto para dizer que também estava consignado na ideia do magazine uma ou outra ideia de cultura, que não assentava, nem tinha que assentar, naqueles narizes de cera do Teatro Nacional Dona Maria II, dos escritores notáveis, conhecidos, que naquela altura eram todos mais ou menos neorrealistas, a não ser o Joaquim Passo de Arcos e aquele velhinho Tomás da Fonseca, enfim, Tomás Figueiredo. Coisas assim. Isto para dizer, portanto, que esse suplemento magazine do Jornal do Fundão começa devagarinho, para não fazer grandes ondas. Logo no primeiro número, na primeira página, o articulista foi o professor Hernani Cidade, homem que já tinha provecta idade, o regime já não lhe tocava, etc, etc. Quer dizer que não começámos a pôr logo na primeira página do magazine o Alves Redol, ou coisas assim, porque era convidar a censura a cortar desde logo. E é assim que, pouco a pouco, número a número, o magazine foi tomando uma certa pedalada, foi entrando em velocidade de cruzeiro, e desde logo com uma atitude já eminentemente crítica, humorada e muito aberta no que diz respeito aos referentes culturais.
esse espírito, essa embalagem, e também, desde logo, o tipo de colaboradores que passam a ser atraídos pelo magazine, à cabeça o Manuel João Gomes, vivia com a Luísa Neto Jorge, etc, etc, e é nesse magazine do Jornal do Fundão que ele começa a fazer as suas primícias literárias. Esse espírito vai reaparecer, já com outra amplitude, na revista e etc. autónoma. Do magazine do Jornal do Fundão até à revista e depois à editora e etc., vai um lapso de tempo onde eu vou tirocinar para o Diário de Lisboa, para o suplemento literário do Diário de Lisboa. Bom, e aí somam-se mais colaboradores, soma-se mais gente. E então, quando se começa a alimentar a ideia de nos autonomizarmos, inclusivamente relativamente ao próprio Diário de Lisboa, que era um jornal que tive grande devoção e amor à camisola, essas coisas todas, tenho muita honra em ter trabalhado no Diário de Lisboa. De qualquer modo, ficou sempre, desde que fechou o magazine etc. do Jornal do Fundão, ficou sempre a vontadinha, não é, de voltar a fazer o gosto dele. E é assim que vamos fundar o etc. Este etc. Eu não queria fundar nenhuma espécie de empresa que sustentasse o projeto. Não. Eu pretendia fazer nada mais, nada menos que uma cooperativa. Entrava quem quisesse, para quê? Para produzir uma revista literária e cultural, artística e também livrinhos e coisas assim. Não foi permitido. Arranjou-se uma cunha para eu ir ter com o Diretor-Geral da Informação, claro, fascista, para eu dizer ao que ia, não é? O que é que pretendia. Quando abri a boquinha, passado um bocadinho, o homem disse: nem pense, ficou o assunto resolvido. Portanto, cooperativa, nada feito. Não podendo ser cooperativa, então vamos fazer uma empresa de tipo comercial, com vários sócios, etc. E arranjaram-se logo ali, nada mais, nada menos do que 16, e toca a formalizar, por notário, uma empresa para formar uma revista, para fundar uma revista. Essa revista, entretanto, carecia de autorização da instância governamental, funcionava no mesmo espaço de censura aos espetáculos, Direção-Geral dos Espetáculos. Era a Direção-Geral da Informação. Aí também eu não fui autorizado para dirigir a dita revista, e é por isso que até ao número não sei quantos, aparece lá um diretor de aluguer, digamos assim, e não o meu nome, não podia aparecer. Paralelamente à revista, ficou sempre aquela ideia de, já que estamos a fazer uma revista, que ela também vai começar com a mesma tática utilizada com o magazine do Fundão, quer dizer, também vamos entrar devagarinho, e assim é que a própria revista, quem a puder ter e folhear, há de ver que o primeiro número, o segundo número e tal, ainda não desabrocha. Ela ainda é, de certo modo, tudo nada académica. Ainda é uma revista quase tradicional, embora já com uma forte presença gráfica. Logo, o número 1 tem uma capa lindíssima de Manuel Batista e por aí fora. Mas, enfim, ainda não é, ela não entrou ainda, utilizando, portanto, exatissimamente a mesma tática que já tinha sido utilizada anteriormente. Eu também já tinha aprendido um pouco mais a lidar com os rapazes da censura, essa passagem minha pelo Diário de Lisboa foi importante também nesse aspecto, e vamos arrancar, portanto, com a revista. E depois com os livros. Acontece que o primeiro livro, e que já que estamos a falar do primeiro número da revista, então é bom que se fale do primeiro número, do primeiro livro publicado pela editora. O primeiro livro chama-se Coisas, porque efetivamente aquilo é uma miscelânea, uma caldeirada de coisas literárias e bonecos e coisas daqui, daquela. A responsabilidade editorial dessa primeira publicação nem sequer é da casa, ou seja, não foi um projeto nascido no etc. Por nós outros, não. Pega a uma outra aventura muito curiosa, foi o seguinte: um qualquer Natal anterior a tudo isto, o
o Virgílio Martinho, o Nelson de Matos e depois eu quisemos fazer umas plaquetes com uns textozinhos literários para oferecer às primas lá pelo Natal. Quanto é que custava, quanto é que não custava fazer as plaquetes? Acabámos de fazer 3 plaquetes lá no Jornal do Fundão. O Paulo Ordo nem levou dinheiro nenhum, em papel costaneiro, baratinho e tal e tal. E foi uma festa, as tais 3 plaquetes. O Virgílio publicou uma coisinha por acaso muito bonita chamada Rainhas Cláudias ao Domingo. O Nelson de Matos faz uma coisa chamada As Aventuras do Major Bento. E eu também quis entrar na festa, disse, eu também tenho e tal. Nessa noite escrevi uma caca literária que se chama Para Já, e que também saiu. Ora bem, o sucesso no Monte Carlo e arredores foi de tal modo, com estas 3 plaquetes, que esgotaram no próprio dia em que foram apresentadas lá no Monte Carlo, que houve logo 400 artistas, jornalistas, escritores, enquanto também queriam. Aí aparece um mecenas que diz, não, façam-se das mais plaquetes que eu pago. Portanto, havia capitalista em tudo. Um senhor muito conhecido na área, mais conhecido por o barão das esferográficas, pela simples razão que era contrabandista e especializado em esferográficas, bicos e coisas assim. Tudo feito na China, suponho. Bom, o barão põe-se a andar, mas quando o barão põe-se a andar, quer dizer, quando é convidado para o hóspede de Estado no Limoeiro, perdeu-se a hipótese, de facto, de ele poder financiar assim tanta plaquete. Como da ideia era o Virgílio Martinho, tudo quanto era escritor e tudo mais, atazanava ao Virgílio, então essa plaquete, quando é que isso sai, quando é que isso não sai? E o homem desgraçado já não sabia o que é que havia de responder a tanto artista e escritores. Aqui para nós, aturar escritores é do pior que há, estão aqui uma data deles que podem corroborar isto mesmo. Bom, resultado, nessa altura nós já estamos a fazer a revista, mas ainda não temos a autorização, o alvará, para poder fazer livros. Faltava, portanto, essa autorização. O Virgílio vem ter comigo, já estão aqui não sei quantos, 7, 8 textos e também artistas que fizeram já desenhos, isto, aquilo e o outro. Mas o barão pôs-se a andar, está preso e tal, E eu disse, olha, quando obtivermos o alvará, a autorização para podermos também publicar livros, publica-se esse. Pronto. A história, portanto, esse tal primeiro livro, etc., é uma espécie de albergue espanhol, mas que também na sua diversidade tem gente muito distinta. Basta dizer que tanto lá tem um texto, por exemplo, o Batista Bastos, como tem um texto o Pedro Gomes. Bom, de certo modo, por essa variedade tão plural de tendências disto e daquilo, não andava muito longe, não senhor, de uma ideia em andamento, que isso for em andamento, sobre o signo e etc. Quer dizer outras coisas mais. Bom, certo que desde a revista começaram a notar-se ali certas tendências. Umas muito bebidas no maio de 68, fazer o impossível, exigir o impossível, entrar decididamente por correntes da contracultura, ler muito bem lido o Sr. Jean Dubuffet e o livrinho Asfixiante Cultura, e, portanto, uma dosagem ao mesmo tempo de iconoclastia, afastamento do mainstream, pronto, e que isso começa a tomar grande relevância no interior da revista e depois concomitantemente também nos livrinhos. Quase que poderia confessar que na altura eu desejaria hipoteticamente fazer uma editora, eu com meia dúzia de amigos, os mais próximos, uma coisa muito mais fechada, digamos assim. Porque não uma editora decididamente surreal, anarquista, libertária, e não sair desse âmbito tão fechado. Poderia ter havido essa tentação. Poderia ter havido. Mas, por um lado, não apanhávamos assim tantos rambôs ao virar da esquina. Olha um rambô, anda cá.
E um projeto desta natureza, à semelhança de um outro que o Mário Cesarino pôde fazer com os dinheiros do Matia, a Antologia em 58, publicou 7 ou 8 plaquetezinhas curiosas, lindíssimas, importantes, mas confinado a isso mesmo. O país não dava mais, surrealistas só agora é que há, dizem-me, na altura havia poucos, e não era o Mário Cesarino, porque esse era só a lista e não surrealista. Eu nem pensava nisso, porque não tinha dinheiro para pagar a cota. Esta é outra história, porque o Cesarino convidou-me, efetivamente, para, muito fresquinho, se não importava de entrar lá para o grupo. Eu não importava nada, mas também não sabia quanto é que custava, perguntei quanto era a cota. Bom, ele não me deu uma estalada, quer dizer que ficou meu amigo, não, começámos a rir. Voltando ao que estava a dizer, essa tentação poderia existir, mas circunscrevia, sim senhor, há mais gente debaixo do sol. E, portanto, a revista e depois os livrinhos foram-se abrindo em leque, de forma a que hoje será um pouco difícil detectar, no ponto de vista das linhas editoriais, isto, aquilo e outra, porque aquilo realmente ela é plural. Tem denominadores comuns, tem que ter denominadores comuns. E esse denominador comum não é apenas o cânone gráfico, o formato, o quadradinho dentro daquele retângulo achatado, não é apenas isso, claro que não é apenas isso. Há outros denominadores comuns que fundem os centenas de colaboradores que a editora tem tido. Centenas. Se soubermos que essas centenas de colaboradores nunca receberam um cêntimo da editora, se soubermos que a editora nunca pediu nem obteve um cêntimo, nem do Estado, qualquer organismo do Estado, nem de qualquer instituição, fundação, o que quer que seja, o que me parece caso único em Portugal, quero crer que se não mesmo caso único no mundo, pela longevidade, porque isto tudo poderia ter durado um aninho ou dois, passava-nos a borbulhagem, o acne juvenil destas coisas, só que estamos nisto há 40 anos, e na mesma. Pronto. Vou terminar falando deste, não vou falar deste livrinho, vou falar da efeméride dos 40 anos. Quando, neste ano, agora, 2013, pôs a ideia, bom, vai fazer 40 anos que saiu o primeiro número da revista, etc. Muita gente perguntou, então não fazem nada? O etc. não faz nada. Isso faz, sim, senhor. O etc. vai comemorar os seus 40 anos. Como? Fazendo livros. É o que ela faz sempre. E, portanto, comemora, o etc. comemora os seus 40 aninhos de atividade honesta, produzindo livrinhos. Lembrando-me de uma frase do Sr. Alfred Hitchcock, já reverte da idade, cuja frase diz mais ou menos o seguinte: estilo é fazer sempre a mesma coisa e da mesma maneira. Logo, etc., ia comemorar os seus 40 anos fazendo os livrinhos. Sempre iguais, na verdade, ou mesmo, e da mesma maneira. Então, o principal, quanto a mim, denominador comum, principal, que há mais, de géneros de pessoas, de colaboradores tão distintos uns dos outros, até de idades já tão diferenciadas, vem do modo de produção. As pessoas acreditarem que, efetivamente, a editora não é uma editora comercial, ela não existe para ter lucro, não nasceu para isso, decididamente, está de costas voltada a isso mesmo, está de costas voltada, e isto ainda tem, nos tempos que vamos atravessando, tem que ter um bafo, chamemos-lhe romântico, chamemos-lhe idealista, qualquer coisa assim, já decididamente anacrónica, e que concita, congrega, atrai, ainda, quer crer, muita gente. Uma das experiências curiosas que se passam dentro da chafarica, da sua sede, a sede, a gente não tem lá sequer um computador, mas há teias de aranha. E a própria presença da umidade, da teia de aranha e tudo mais, fornece elementos para um imaginário, né, que admito seja atrativo. Se para mim é atrativo e
gaste lá os ossos há quase 40 anos, admito que isso também possa realmente atrair depois gente. Pois bem, o etc, portanto, tem vindo a comemorar os seus 40 anos de existência, já publiquei este aninho, não sei quantos, 5 ou 6 livros, para aí, ou 7. Ainda faltaria, ao terminar este livro, faltavam 3, agora já só falta 1, quer dizer que 2 deles já estão feitos, exato. Mas há este livrinho. Quando o Eduardo me fala nele, deu-me um susto, um baque, porque me cheirava, desde logo, uma espécie de homenagem, isto ou aquilo, eu fico logo com pele de galinha. Nunca me passou pela cabeça estar a fazer estas coisas ou a trabalhar para a história, muito menos para o prestígio, para isto, para aquilo e para o outro. Decididamente, tivemos todos que por ali temos passado, de costas voltadas para isso tudo. E a simples ideia de que o livrinho poderia vir a constituir uma homenagem, transformando uma espécie de Cristiano Ronaldo destas coisas, o etc. é um projeto coletivo, volto a dizer e insistir que desde que nasceu são centenas de colaboradores, literatos, escritores, poetas, tradutores, capistas, desenhadores, eu sei lá, e até gente tem ajudado noutras coisas, andar com caixotes às costas, tal e tal, centenas. Não era possível manter uma coisa deste género durante tanto tempo, se não houvesse tanta gente, efetivamente, atraída, de certo modo, pela aventura. De qualquer modo, agora, quando vi o livro, eu não deixei de não poder me comover. Para além do livro ser muito bonito e estar muito bem feito, marcou, e isso comoveu-me também, aqui o trabalho do Paulo. E vou dizer porquê. Praticamente desde a hora inicial, tirando os meus queridos mortos que me acompanham na memória sempre, a Luísa Neto Jorge, Manuel João Gomes, à cabeça, Pedro Gomes, enfim, o Eduardo Guerra Carneiro, temos tido de tudo, desgraçados, bêbados, suicidados, temos tido de tudo. Mas o Paulinho, realmente é um ser que nasceu para estas coisas ali dentro. Recordo sempre o momento em que ele me aparece com uma cabeleira deste tamanho, a nossa ida ao senhorio para o espaço que agora ocupamos, ele levava a namorada também com uma cabeleira deste tamanho, o senhorio que era o presidente da Associação dos Proprietários, ao ver chegar esta tropa, pensou que era o Circo Xene. Então, o que é? É uma revista e tal, de cultura e arte, sim senhor e tal. E vai-nos mostrar o espaçozinho que eu não acreditava nada, foi por insistência do Paulo, que eu dizia, com aquilo que era, foi pouco depois de 25 de Abril, o preço do arrendamento era o mesmo que a gente estava a pagar na Rua da Mãe d'Água por uma parte de casa, disse, deve ser um tuguro, uma coisa infecta, coisa medonha. Vamos lá, fomos falar com o homem. O homem era o presidente da Associação dos Proprietários Lisbonenses, o senhor de gravata, uma secretária de recintos intermidos e tal. Ficou encantado por ver realmente uma tropa fandanga tão engraçada. E então o homem pergunta se a gente já tinha mobiliário. Ao que eu digo, não, nem nada, nadinha. Não, mas eu tenho aqui no corredor, o corredor realmente estava cheio de cadeiras e tal, e uma grande secretária. Isso dava um jeitão. Realmente, uma secretária destas dava muito jeito. Acontece uma coisa, o Paulo é muito magrinho, eu também, não temos força para levar a secretária lá para baixo. Diz o chefe dos proprietários, mas eu ajudo. E então, no dia seguinte, o proprietário, eu e o Paulo toca a levar a secretária, que é a minha secretária. Está aí fotografado. Está aí fotografado. Ora bem, o Paulo, portanto, está desde a primeira hora. E o empenhamento, agora não sei bem, porque o Eduardo é que é o editor, a Letra Livre é que é o editor. Mas suponho que quando pediram aqui ao Paulo para ele colaborar, eu suponho que o princípio do Paulo era digitalizar as imagens das capas dos vários livros e tal, e por aí, enfim, uma outra colaboração. A verdade é que
O Paulo, ele agora não sabe isto, agora é que estou a dizer, eu acho que ele se voltou a apaixonar pelo projeto, o seu trabalho, quer dizer, é sensível a quem tenha alguma sensibilidade e olho de ver, nesta mise en page é sensível. A aplicação também é amorosa, não é apenas técnica, porque ele é muito bom, claro que é bom fazer estas coisas, é bonito. Não, nota-se que isto palpita aqui uma entrega, uma devoção, que é marca da casa desde que o etc. nasceu. Pronto, não trabalhando nós nem com dinheiro, nada disso, pelo contrário. E por cima de todas as agruras, não deixamos que dentro daquela casa a economia possa vencer sobre o projeto artístico, sobre o sonho, sobre o idealismo, sobre o romantismo. É, sim senhor, um projeto romântico. Boa noite, muito obrigado.